Aí dá um pause aí. Aí tinha uma luz, essa luz ela estava rondando a aldeia, como se estivesse lendo aquela região, o que estava acontecendo ali. Então era uma iluminação que estava, não na aldeia, né? Nessa área onde estão os equipamentos, que é chama de centro, né? Que é um centro de cerimônias ali, de rituais. Então ela estava lá olhando. Essa luz ela não veio de lugar nenhum, ela simplesmente apareceu. Por quê? Porque eu tenho uma câmera que monitora o espaço aéreo inteiro e eu tenho câmera que monitora 360 graus esse espaço. Então eu tenho câmeras em todo lugar, né? Olhando horizontal e olhando para cima. E ela não veio de lugar nenhum. Então não era um helicóptero, não era um drone, era algo que apareceu aí. E ele começou, então, ele estava a 4 metros de altura, e eu sei disso porque eu tenho uma câmera que está a 3 metros, que é essa câmera, e eu tenho uma outra câmera que está a 5 metros, que é a câmera que olha o céu inteiro. E nenhuma das duas pegou. Então ele estava exatamente a 4 metros. Ele apareceu exatamente onde as câmeras não podiam pegar. E como eu falei, a única câmera que estava de frente para ele, que é a motorizada, ele desabilitou ela naquele tempo. Então essa câmera não filmou nesse tempo que ele estava aí. Então ele começa a rondar a área, pode dar um play. Ele está lendo ali, ó, fazendo a leitura daquele local. Aí apaga, dá um pause. Volta só um pouquinho. No momento que ela apaga ali. Deixa pausado aí. Então ela apaga, né? Quando ela apaga, o vídeo é muito maior, ele faz uma leitura muito maior da área, a área inteira. Tem outro vídeo de 2 outras câmeras que eu vou liberar depois no documentário, mas quando ela apaga, é interessante que pelo som do objeto eu consigo saber os modos de operação dele. Então, quando ele aparece, ele tem um som, como se fosse um som de ar-condicionado, que é aquele o som clássico do disco voador que o pessoal conta, né? Que é o on. Quando ele liga a luz para poder fazer esse rastreamento, esse on ele muda um pouquinho e fica mais baixo, então ele fica mais silencioso. E quando ele apaga totalmente, esse on se encerra. Então, o barulho dá a entender, e as luzes dá a entender como se fossem diferentes modos de operação desse objeto. E quando ele apaga, esse barulho, o on, ele termina. O objeto fica silencioso. E aí ele joga uma luz retangular no solo, aí dá um play aí, e já um pause rapidinho, que você vai ver essa luz que ele joga. Aí dá um pause. Então ele joga essa luz retangular do solo, primeiro. Isso que está mais branco, o objeto oval, não existia, tá? Ele sai de dentro dessa luz retangular. Ele não aparece, ele vem saindo como se fosse um objeto sendo retirado de uma porta, né? de uma janela, de um orifício, né? Então esse objeto oval ele vai saindo pouco a pouco, não é que ele aparece do jeito que está, não é uma luz que acende. E ele sai dessa janela retangular que foi projetada aí no solo, né? E o interessante é que esse objeto ele oval, ele vem para esse lado aqui, esse lado é onde a casa onde as câmeras e os sensores estão instalados. Ele passa bem em frente à casa e volta, como se fosse um escaneamento ali da casa. E quando ele volta, ele está diferente, ele está mais definido, mais bem iluminado, você vê melhor os contornos, você vê melhor muito ele. Então é interessante que na ida, ele parece que ainda estava se formando, e na volta você tem um objeto totalmente formado, definido. Dá um play de novo aí, e depois um pause aí, já em seguida, quando ele aparecer de novo aí. Aí, dá um pause. Pode dar um. Aí você vê que ele está muito mais branco, mais bem definido, os contornos, eu consigo ver muito melhor o objeto do que quando eu estava na ida. E ele faz a mesma coisa, ele vai entrando em direção a essa janela luminosa. E você vê que ele tem uma luz própria, ele não é uma luz que está sendo jogada, ele tem uma luz própria, ele é um objeto que ilumina em volta. E você vê isso porque você vê que tem uma frente dele ali que ela é oval também, que é a luz desse objeto. E em volta o que está iluminando é também a luz desse objeto. E aí tem um monte de estudos de ótica, de imagem, de geometria que dá para fazer para estimar o tamanho do buraco que saiu essa luz retangular que está iluminando, que estava no objeto de cima, qual que é o tamanho desse objeto, isso tudo está sendo estimado agora aí. E ele entra de novo nessa luz retangular, e aí dá um pause, um play, um pause rapidinho, que você vai ver. Aí ele entra. Quando ele entra, o objeto de cima dá um flash. Então, o interessante é que o objeto de cima dá um flash quando ele sai, e o objeto de cima dá um flash quando ele entra. Quando estivesse retirando ele dali e colocando ele de novo ali, é o que seria esse flash. E uma outra coisa interessante é que quando esse objeto ele entra no chão de novo,
toda a natureza ela é silenciada. Não tem um animal, não tem um bicho que fique piando. Tudo para. Como se aquele momento o tempo tivesse parado. E depois que o objeto vai embora, toda a natureza, o de cima, né? Toda a natureza ela volta a cantar novamente. Então, e na Amazônia, no meio da floresta, é o coração da Amazônia. Você não vai ver animal, um barulho. Não vai ter um momento em que não tenha barulho de animal. É 24 horas, não, mas a noite toda esse barulho de animais na mata. De 6 da noite a 6 da manhã. Então, isso ter acontecido naquele momento que o objeto vai embora, a natureza ser silenciada, é algo muito bizarro e que a gente vê em vários relatos de pessoas que estiverem próximas desses fenômenos, né? Que naquela região em que esse objeto se encontra, tudo para, né? Você não ouve som nenhum. É como se o tempo tivesse parado naquele determinado momento. Né? Então vai mais informações que vão ser... E aí apaga tudo, né? E aí finalmente ele vai embora. Aí ele aparecendo, né? Ele emergindo do objeto. Você vê que ele está num formato mais mal definido na ida, né? Tá meio quadriculado e tal. E na volta ele está muito, muito mais bem definido. Aí já com contraste, né? Desse objeto entrando e saindo. Aí já é na volta. Na volta ele está muito mais bem definido, mais claro, mais branco. Aí já é a volta. E aí você vê que ele entra, ele não é uma luz que apaga, né? E acende. Ele é uma luz que entra naquele local ali. Aí um outro objeto que foi filmado, estava entrando na mata, estava descendo na mata, na verdade. Aí essa parte escura é a mata. Ele estava sem zoom aí. É uma câmera primeiro sem zoom, depois eu vou aplicar um zoom e ver como é que fica. Estava a cerca de 300 metros de distância. E aí eu vou jogar o zoom nesse objeto. Aí não lembro se você chegou a colocar a segunda parte aí. Aí, é o mesmo objeto, só que agora em zoom, né? Então é aquele mesmo objeto pequenininho que estava lá branquinho. E aí jogando o zoom, você vê que ele é laranja, como se fosse uma bola de fogo. E ele tá entrando na mata, você vê que quando ele desaparece é porque a mata cobriu ele, né? As árvores. E Rony, tu consegues estimar o tamanho do primeiro objeto e do segundo agora? Tu consegue ter ideia? Aquele primeiro objeto, ele tinha em torno ali, talvez de 1,5 m, tá? Mais ou menos o tamanho daquele primeiro objeto. No máximo 2 metros. E esse segundo objeto, talvez ele tenha aí seus 1 metro de diâmetro, por aí. Tá? E aí ele estava aí, nesse momento, ele vai desaparecendo porque ele está entrando entre as árvores, no meio da mata.